Bom, olá você do Te Informei, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo aqui super especial, tá? Tô com dois convidados e dois convidados de peso, tá? Tô com o Jorge Babo e eu tô com o João. A gente vai conversar um pouco aqui de política, entender o cenário político de Barra do Piraí, ver também o que tem de solução, né? Para que você possa entender, porque assim, eu considero que a política municipal ela pode ser bem melhor do que tem sido apresentado. Para isso, a gente precisa conhecer os nossos políticos. E esse canal aqui tem como objetivo apresentar os políticos para que vocês possam tirar a conclusão e fazer o melhor voto possível, tá? E caso você esteja aqui pela primeira vez ou já está com a gente mais tempo, bom, primeiro você dá o joinha aí, que pra gente é muito importante, e se inscreve no nosso canal, vem com a gente, porque está entrando num momento aí de grande decisão política, para você poder conhecer e argumentar e fazer a melhor escolha possível. Bom, João, ó, uma satisfação imensa estar aqui com você. Jorge Babo, ó, uma alegria imensa. A gente vai bater um papo aqui de política, a gente vai aqui entender alguns pontos importantíssimos da cidade. Mas antes de a gente entrar nas perguntas, eu gostaria muito que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, para que logo depois a gente entre nas perguntas. Bom, fala bem breve, a gente vai começar já nas perguntas. As pessoas querem conhecer um pouquinho mais do que vocês pensam. João, vou começar com você. Faz a sua introdução aqui, fala um pouquinho de você e depois eu passo aqui para o Jorge Babo. Boa noite a todos os ouvintes, né? É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, João. O meu nome é João Adolfo, venho como candidato a vereador, né, pelo PSD, apoiando a Kátia Mick, nossa candidata a prefeita. Aceitei o desafio de vir candidato, uma vez pela experiência foi me proporcionada pelo Jorge, né, quando me convidou a participar do governo dele como secretário de Serviço Público e, ao mesmo tempo, assumi a Secretaria de Água e Esgoto também, interinamente. Então, peguei uma experiência e vi o que a cidade realmente sente. A falta d'água, a falta de infraestrutura, o deslocamento hoje em Barra do Piraí se tornou muito difícil, não foi planejada a cidade. Então, com isso, eu aceitei o desafio. Pequeno, ser candidato a vereador é como é que a gente pode falar? É uma honra, né, poder representar o município. E é uma função nobre, né? Sim, e com isso eu acredito tendo a oportunidade, caso for, né, chegar lá, ter a oportunidade de vocês confiarem na minha pessoa, poder contribuir um pouco para o município. Sei que é difícil, é a eleição mais difícil que se tem, né? É o vereador. Um voto é uma dificuldade de conquistar. Sei que muitos que vão estar me assistindo sabem o quanto eu peço todo dia lá para mim poder ter oportunidade, porque eu quero ser um vereador, não um vereador de gabinete apenas, somos um vereador que possa andar a cidade e o mandato seja participativo, onde a população tenha o mandato junto comigo. Excelente. Bom, se apresenta um pouquinho. Jorge Babo foi ex-prefeito da nossa cidade de Barra do Piraí. Eu sei que você já é extremamente conhecido, mas se apresenta um pouquinho para a gente já começar as perguntas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Prazer é todo meu. Sou um barrense, né? Fundei a minha empresa aqui em Barra do Piraí com 19 anos de idade. Já faz 34 anos, né? É pouco tempo. É uma empresa que atende aí todo o estado do Rio de Janeiro. E por um momento da minha vida eu fui chamado pelo saudoso Zé Luiz, na época, né? Que foi prefeito em Barra do Piraí também, para ser prefeito de Barra do Piraí. Foi uma grande honra, foi um mandato pequeno, de 9 meses, né? Eu brinco que nasceu a criança, a gente teve que sair. E foi uma opção até nossa na época, onde hoje a jurisprudência diz que eu ficaria como prefeito na época, né? Porque houve uma nova eleição. E nessa nova eleição eu fui eleito, né? Tinha todos os meus direitos de ficar como prefeito. Mas entendi na época que eu não vim para dividir a cidade ou para criar situações onde a gente não pudesse administrar com força, como a cidade merece. E aí resolvi abrir mão na época, abrir mão não, na verdade, aceitar a questão da justiça, né? E deixei aí o maestro dar continuidade ao nosso governo na época, né? E foi um momento muito bom da minha vida, foi um momento de muita experiência,
onde eu vi que Barra tem solução. Barra poderia mudar. Brinco e tenho muito orgulho de ser o segundo prefeito mais votado de toda a história. Eu tive 29 mil votos cravado, né? Caramba. Inclusive foi contra o atual prefeito na época, né? E nós fizemos uma campanha de cartaz, cartolina, né? Foi uma campanha muito bonita até. Né? E olha como é que é interessante. Só vou estender um pouquinho aqui só. Nós ganhamos a eleição, o segundo mais votado, e o primeiro mais votado foi o Zé Luiz Anchit, na eleição anterior, a qual eu concorri e perdi para ele. Então olha como é que a vida se transforma, né? No primeiro momento eu perco uma eleição, em 2008, eu perco uma eleição, fui lá, 10 mil votos, o Zé Luiz teve 33 mil votos. Após a outra eleição, quer dizer, 4 anos e meio, né? Depois que o meu não foi um mandato tampão ali, né? 4 anos e um pouquinho, eu sou o segundo mais votado da cidade. Então você aí, que às vezes está meio desanimado com a vida, que nesse momento teve um problema, acredite que no futuro você pode ter realizações ainda maiores do que você imagina, né? Legal, bom esse entendimento, essa passagem de coisas que aconteceram para trazer ânimo para as pessoas, né? Tem como mudar. E eu gostei muito de uma coisa que foi dita aqui, que você preferiu, né, aceitar uma decisão do que brigar na justiça, né? Isso é difícil hoje na política, né? As pessoas brigam para estar na política, entra liminar, bota liminar Tem uma historinha em cima né? disso aí. Né? E qual seria? Foi o seguinte, Conta que eu gosto de história. Quando, em janeiro, o Zé Luiz me falou que estaria no processo, o Zé Luiz que foi prefeito, né? Que me ajudou a ser candidato a prefeito. E ele me procurou em janeiro e disse assim, Jorge, olha, a gente está entrando com o processo, eu estou no processo. Até indevidamente, na minha concepção, ele estaria no processo porque ele tinha falado de um asfalto do Estado, quer dizer, eu achei injusto a questão dele. Ele falou, vai ter a eleição em maio e se eu ganhar, eu vou sair, vou estar aí inocentado e eu quero ser candidato a deputado estadual. E na época, quando teve o julgamento em maio, ele foi realmente absolvido e eu poderia recorrer. E a minha consciência falou, eu vou tirar a chance do Zé Luiz ser candidato a deputado, porque ele estaria num processo e ele poderia não ser eleito sabendo que seria muito difícil ele ser um deputado eleito por Barra do Piraí, porque Barra do Piraí não tem assim a capacidade eleitoral, nós temos aí 50 mil eleitores, claro, se os 50 mil votasse, né, o deputado seria eleito, né? Mas teria que ter hoje 35 mil, 40 mil votos, é um universo, e para Barra do Piraí é difícil. A base do Zé Luiz era só em Barra do Piraí. Então eu disse para ele, Zé, mas vai ser muito difícil você se eleger deputado. Ele falou, Jorge, nada é impossível. Então, se você recorrer, aí vai ser impossível. E eu falei, não, tá bom. Além de ter a questão de não criar uma cidade, eu respeitei quem um dia olhou para mim e quem me ajudou também, né? Passou. Gratidão, né? Gratidão. Passou. Ele foi candidato a deputado. Ele foi eleito. O Bolsonaro, na época, o filho do Bolsonaro, fez uma legenda muito forte. Puxou com 16 mil votos. Né? Ele foi quase o último lá ali. Você não foi o último a ser eleito, né? Então eu tenho assim, acho que a vida ela mostra isso, né? Quando eu não recorri, eu abri o caminho para que ele pudesse ser um deputado eleito e Barra do Piraí acho que ganhou muito com a eleição dele, né? Parabéns pela sua atitude, tá? João, deixa eu perguntar, você está concorrendo, né? Ser vereador em Vassouras. Eu não canso. Em Barra, desculpa. Barra do Piraí, que eu vou conversando com tanta gente, às vezes eu me perco, gente. Em Barra do Piraí, eu considero a função de vereador, eu não canso de repetir, acho que é a função mais nobre que existe. Porque da função dele saem vários benefícios para o município, né? E eu vi que você tem um certo entendimento na questão da água. Você vindo a concorrer, conseguindo, né, ser vencedor nessa tua luta, como é que você entende essa situação da água? O que poderia ser feito, você estando lá dentro? Olha, Vinícius, uma coisa que já me despertou bastante alegria nessa parte da água é por parte da nossa candidata a prefeita, Kátia Mick, que ela pretende trabalhar bem os servidores e tentar solucionar a questão da água com o recurso próprio do município, sem que haja a licitação
né, que entregue na mão de uma empresa para explorar o serviço. Que na verdade hoje se vem trabalhando isso daí. Aonde foi feito não deu certo. Isso. Vários lugares estão tendo que voltar. Então, no pouco tempo que eu fiquei à frente da Secretaria de Água e Esgoto, eu percebi que tem jeito. Tanto está aqui o ex-prefeito Jorge Babo, testemunha, passou a madrugada rodando as estações junto comigo para ver como que era o sistema. O sistema é um pouco falho, na verdade, mas não é totalmente por causa das estações em si. Realmente, as estações têm precariedade, tem umas que estão precisando de investimento, que não houve, esse longo tempo aí não houve investimento, mas a parte humana, o ser humano, não é tratado com respeito. O cidadão que trabalha ali, zelando, ele viu as condições insalubres. Aquele que bota aquilo para funcionar, né? Isso, que faz a estação funcional. Isso, eles ficam numa condição muito difícil de trabalho. E aí quando você começa a sentar e ver o problema, sentar com o servidor, conversar, e o servidor fala, olha, aqui não tem um teste decente para a água, para saber se a qualidade da água está indo boa. Você pode ver que acho que 90% da população de Barra reclama da qualidade de água que recebe em casa. Reclama da qualidade e da ausência da água. A ausência da água. Hoje, então, a gente trabalhou, aqui está o Jorge, testemunha, a gente tinha 2 caminhões-pipa para atender a cidade, uma precariedade que era num bairro Lago Azul, pontual, que continua até hoje, e algumas casas aqui na Roseira, alguns problemas pontuais. Não 9 caminhões como está hoje. E esse mesmo cada esse vez não dá vazão. Não está dando vazão. E aí você vê que não tem investimento. Vou contar um detalhe simples. Teve uma reunião na prefeitura com o pessoal da SEDAI, onde o prefeito botou de frente com o seu Heleno, na época diretor da SEDAI, ele era diretor, né, Jorge? Presidente da SEDAI. E ele falou, o que tiver precisando, prefeito, me cobra. E o Jorge falou, João, o que você precisar, cobra. E realmente o seu Heleno atendeu. O Hospital Cruz Vermelho, em Barra do Piraí, nós fizemos uma rede de 110 metros. Era abastecido caminhão-pipa. Faltou vontade de outros. Não vou dizer aqui que não quiseram fazer, ou às vezes não tiveram a facilidade que o seu Heleno nos proporcionou de ceder esse material. Fizemos em metade de um dia. Fomos com a máquina, abrimos, fizemos a rede, está lá. Levamos água para a Cruz Vermelha. Que vira e mexe, ela estava sendo abastecida o caminhão-pipa. Por quê? Uma coisa aparentemente simples, né? Era uma rede ultrapassada. Uma rede de 30 anos atrás. Uma rede de 2 polegadas que ela estava toda entupida, não tinha quase... vamos botar um cano de meia para passar de água. Então, resolvemos. Próximo à casa da mãe dele, mesma condição. Esse de meio que você está falando que é um cano bem fininho? Bem eu fininho. Conheço pouco dessa essa estrutura. Essa era a passagem. Que pode ter alguém também que conheça pouco igual ele. É bem fininho. Isso, aquele cano mais fininho. Então, existia a rede de 2 polegadas, um cano de ferro e tudo, só que ele já estava bem... já ferrujou, né? Então, aí na rua Tiradentes, ali também, na descida, mesma coisa, tinha uma complexidade de falta d'água ali também. Sua mãe sempre reclamava, né? Falava, João, fizemos uma rede nova ali também. Hoje ela fala que não falta mais. Posso estar até aqui me equivocando, tá? Vocês me desculpem, mas... Você tem contato do sufoco que a gente passou na virada do Natal? Não, então... Para botar os canos lá no centro da cidade. Eu vou chegar nesse ponto. Veio o Papai Noel? Olha, nós tivemos, o prefeito está lembrando aqui, lembrando muito bem, nós tivemos uma empresa Samenco, que estava prestando serviço na cidade, que era para a construção da Itamanha. Então, nós tivemos realmente essa dificuldade de passar a tubulação. Mas, graças a Deus, agradeço todos os comerciantes que entenderam a necessidade pela falta de água na cidade, a captação de água que ia ser acima da vazante lá da foi represa. Fantástico. Um trabalho, foi duro, tivemos que virar várias noites. A cidade hoje está até preparada. Eu tenho até pena, tem 10 anos já isso. A tubulação está lá, já não deve estar em condições de uso, eu não sei ainda. Será que tem? Não está, não. Tem condições de uso. Então. Chegou a vir um módulo de estação de tratamento de água para ser implantado. O Lago Azul seria o primeiro bairro em Barra do Piraí a ser solucionado o problema de falta d'água e teria água de qualidade. Porque o módulo ficou ali perto da metalúrgica Barra do Piraí, né? Foi no terreno lá, né? Para ser
implantado em setembro, ia ser implantado no mês de setembro de 2014. Como o prefeito mesmo falou que o nosso mandato foi curto, foi 9 meses, então não deu tempo hábil da gente implantar. Isso tem 10 anos. Então, o que falta na vida, na verdade, eu acho que chama-se planejamento. Agora você tocou num ponto que para um gestor público é fundamental. Nós temos duas coisas aqui que tem um projeto da água. Você, para pegar água em Barra do Piraí, você tem que pegar antes da represa. Porque ali não tem problema nem de enchente, porque você vaza a água, e nem de decréscimo de água, porque você trava ali, a água se mantém no mesmo plano. Então a decantação, qualidade, tudo é muito melhor. Por isso foi feito um planejamento de fazer uma ETAMAI do lado da metalúrgica ali, Barra do Piraí. Né? O que foi feito em 2013? 2013, estou falando 10 anos atrás, 11 anos atrás. 2014. Nós fizemos uma tubulação lá da metalúrgica, cruzou a oficina velha inteira. Subimos a metalúrgica, botamos uma caixa que está apodrecendo. Se você olhar lá em cima, no Morro da Metalúrgica, tem uma caixa d'água, está praticamente já apodrecida. Cortamos o centro da cidade. Mas os canos estão bons, o cano se mantém. Corta ali a oficina velha, cortou, e aí que eu falei do Natal. Natal tinha que cortar o centro da cidade com cano, uma tubulação pesada, e era Natal. E aí eu cheguei pro comerciante, o comerciante falou, você tá maluco, você vai fechar? Aí eu falei, gente, tem que pagar minhas contas. O comerciante tem que pagar. Eu virei para ele e falei assim, vou falar um negócio para você. Vamos fazer agora, porque amanhã, política é assim. Agora, na época do Sérgio Cabral, que era o governador, o Sérgio Cabral está querendo fazer. Amanhã o Sérgio Cabral não vai querer fazer. Muda de prioridade, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos amenizar, vamos criar uma situação, a gente botava carro-pipa para não dar poeira, botava carro-pipa para tirar poeira, a gente montou um planejamento para fazer isso e os comerciantes ficaram perfeitos, fizemos a tubulação. Então a tubulação hoje, Barra do Piraí já tem a tubulação para fazer. Se precisar utilizar essa tubulação... 90% dela está passada. 10 anos não vai acabar uma tubulação que é muito preparada para isso. É coisa de 50 anos que dura. Né? Então, assim, o que acontece hoje? E aí tem uma outra. Tem uma estação na BR Metas hoje, que na época era Thyssen. Ela tem uma estação de tratamento de água que atenderia ali facilmente todo o cantão ali, ou mais, parada. A prefeitura poderia pegar aquela estação e tocar. Então a ideia era a ETAMAI, mais essa estação da BR Metros, na época que funcionava, a BR Metros ceder para a gente poder fazer ali. Mas a ETAMAI resolveria praticamente 100% do problema de Barra do Piraí. A água iria por gravidade para toda a cidade. Outra coisa também é porque a gente fez a caixa d'água da metalúrgica, estava fazendo, e a gente ia plantar várias caixas d'água. Qual o problema de Barra hoje? A água vem na bomba, direto na sua casa. Isso é errado. Você tem que trazer da bomba, jogar em cima de um morro, criar um reservatório. Hoje, quando a bomba estraga, o que acontece com a cidade? Para tudo. Para tudo. E quando vem com muita pressão também, arrebenta também a tubulação da própria então, casa. assim, o certo é jogar numa caixa d'água. E aí é o que eu te falo, planejamento. Né? Não dá para você fazer um projeto sem entender o todo. Então, a ideia é jogar primeiro na metalúrgica, no Morro da Metalúrgica, depois botar em outras caixas d'água na cidade, para que viesse por gravidade. E assim, evitaria desperdício, evitaria a perda de processo. Por exemplo, você teria 24 horas de água, e não só quando a bomba funcionasse. E quando a bomba desse um defeito, não pararia, né? Pararia. Você teria um reservatório que iria descendo, daria para consertar. Né? Hoje, para você ter ideia, Vinícius, a maior estação de Barra do Piraí, que é a do Morro do Paraíso, você vê onde a captação de água, a população de Barra sabe muito bem disso, ela é no Beco da Carola. No Beco da Carola, praticamente, hoje você tem esgoto. Em duas intervenções na nossa gestão, nós tivemos que fazer intervenção com a retroescavadeira ali para poder abrir o canal do rio, para poder ver se entrava um pouco mais de água para sair daquele esgoto. E ela é responsável por praticamente 64% do abastecimento de Barra do Piraí. Então essa água sai numa condição... Sai do esgoto? Praticamente do esgoto. E assim, eu escutei falar aqui que não tem um tratamento adequado. Não tem. Tem muita piscina aí que tem mais equipamento do que a estação de tratamento de água. Exatamente. Entendeu? De aferição, de qualidade de água. Água. Até porque, como eu falo, como a precariedade é tão grande, você capta a água e joga direto na casa. Então não dá tempo
de você fazer um tratamento decente. Porque não tem o pulmão, não tem... Então, assim, quando estraga a bomba, então, é praticamente, quando volta, joga do jeito que tá, não bota nada do jeito que tá. Né? Então, assim, e aí você encontra uma situação hoje da atual gestão falando que a população, 70% da população não paga água. Tudo bem, é um tributo, o cidadão tem que arcar com esse compromisso, mas no momento que ele tem o produto na tua casa. Eu entendo assim, nós passamos por essa situação, né? Quando nós vimos lá que boa parte da população tinha dificuldade de pagar água porque também não tinha o produto na tua casa. Eu não acredito nessa porcentagem. Eu acho que eu fui prefeito, vi os números. Exagerado isso. Não existe isso. Eu também acho. Pelo contrário, a população paga, acha você não tem ela na sua torneira. Até sem ter. Eu vi isso nos meus números ali. Eu não tenho também a informação certa, mas 70% Da minha época não era isso. Já estou te falando claramente isso. Acho que a inadimplência, inclusive, nem era tão absurda assim. Certo? Recordar aqui uma passagem rápida, acho que o Ronaldo, até nessa época... Ronaldo, senta aqui, Ronaldo. Não, ele lembra, aquele que me lembrou uma vez disso. Nós passamos uma situação no dia 31 de dezembro de 2013, virada do ano, 9 horas da manhã, prefeito sendo acionado, eu como secretário interino de água e esgoto sendo acionado, porque essa rodovia que corta aqui Santanésia, Barra do Piraí, foi fechada na altura da Roseira, né, por moradores, alegando falta d'água. Nós tivemos realmente... Tinha um mês de governo. Um mês, cara. Nós tivemos uma dificuldade Bombeiros, de pagar distribuir, incêndio. porque uma estação aqui tinha uma estação, mas ela não tinha sido montada, só funcionava uma, era precário, a distribuição aqui no Parque Santana. Então, com isso, o prefeito ficou, poxa, João, a situação, poxa, eu não posso deixar você ir sozinho. Eu falei, não, deixa eu ir primeiro. A gente vê como que está realmente, se é precário mesmo a situação. Mas antes de ir, nós descobrimos que a empresa que era a detentora do contrato que fornecia no caminhão-pipa, ela fechou no dia 30 de dezembro. Com isso, os caminhões ficaram lá dentro. Caralho. Eu não sei, até peço desculpa aqui se está cometendo alguma injustiça, mas parecia um movimento orquestrado para atingir o governo, para criar o caos. E com isso eu fui lá. Isso na política é muito difícil acontecer. E com isso eu fui até o local lá. Né? Tava a polícia, a BPRV, né? A polícia que faz o policiamento da rodovia, a rodovia interditada. Eu consegui chegar lá a pé. O meu carro ficou 1 quilômetro mais ou menos, eu fui andando. Aí o comandante, até na hora lá, se apresentou e falou, eu não posso deixar o senhor se dirigir à população, que eles estão raivosos, eles podem cometer alguma coisa com o senhor. Eu falei, não, primeiro passo para a gente haver um diálogo, nós vamos ter que ter a liberação da rodovia, o direito de ir e vir das pessoas. Até porque hoje é dia 31 de dezembro. Caralho, correria, o dia pessoal, né, indo para casa dos ok, parentes. Houve a negociação, juntou 10 moradores. Uma senhora cedeu a garagem, eu não me recordo o nome dela, mas cedeu a garagem para que fosse feita a reunião. Deu certo, eu tô vendo que você está aqui, né? Deu Sim, tudo certo. Essa reunião saiu, a rodovia foi liberada. Graças a Deus, e a gente tem que falar que os amigos nessa hora são guardiões. Sim. O Leandro, ele nos cedeu, foram 3 caminhões. A SEDAI que cedeu os foi a caminhões SEDAI, pra gente. né? Ele cedeu 2 ou 3, né? Botou de plantidão. A gente tinha um caminhão e um mais ou menos ali. De repente, nesse dia, a SEDAI cedeu 3. Aí ficou folgado. Eles ficaram aqui na altura do Maracanã, aguardando. A rodovia estava interditada, o trânsito deu um engarrafamento, né? Aí, com isso, cedeu os caminhões para que chegasse até o momento lá. O sargento disponibilizou a viatura, os caminhões vieram e fomos para dentro da Roseira, que era o lugar que estava mais afetado. Começou a abastecer as residências. E eu acredito que umas 600 moradias foram atendidas nesse dia. Os 3 caminhões deram mais 2 viagens e solucionamos. Quando foi 2 horas da tarde... já botamos na cidade toda também para não ter... Quando foi 2 horas da tarde, eu falei com o prefeito, pode vir que a gente vai andar na Roseira.
tá tudo tranquilo aqui, os moradores já estão recebendo a água devida, né? Devido à estação não dar conta, tava um calor mesmo, realmente. Com isso, aconteceu que mais uma vez a SEDAI nos ajudou. Seu Heleno, ele forneceu as peças necessárias que faltavam para implantação da segunda estação. E implantamos a segunda estação. Aí a coisa fluiu, mais o verão foi tranquilo. Vocês não precisaram ficar de Mas esse madrugada homem lá. aqui ficou preocupado, achando, poxa, vai acontecer alguma coisa lá, João? Eu falei, não, tem que ir. Nós fomos lá dia 31 de... Quase Foi passamos o tranquilo. Réveillon lá. Quase viram os fogos lá. Não, aí, mas já com uma situação já bem mais Agora, vocês amenizada. abordaram um assunto que eu achei também bem interessante, nessa questão da água, da estrutura que vocês implantaram, né, para trazer uma melhoria ali na parte do centro, né, fazer a caixa d'água. E Jorge, você botou aqui uma situação que essa obra provavelmente foi um investimento do governo do estado. Do Estado, né? 15 milhões na época. Vocês acham que assim, agora acho que há 2 semanas atrás, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, não estou bem preciso, eu vi que o deputado federal Lindenberg liberou para Volta Redonda acho que 80 milhões. Uma boa parte dela para melhorar a situação da água do município lá em Volta Redonda. Vocês acham que para realmente solucionar, falta uma vontade de fazer parcerias e trazer as soluções devidas? Porque assim, pelo que vocês falaram, 10 anos é muita coisa para regredir, né? Porque pelo que vocês falaram, vocês trabalharam para melhorar e pelo jeito ficou uma estrutura lá que foi aberta, que não está sendo utilizada, foi uma caixa d'água que foi instalada que hoje não deve estar funcionando para nada, nem pode, deve ter que trocar. Bom, olhando aqui para frente, Jorge, como é que você entende que deveria ser para que as pessoas de Barra do Piraí sejam respeitadas numa coisa tão básica que é ter uma água de qualidade em casa? Vamos falar de números agora, que eu gosto de falar de números. Eu né? também gosto. Época de, vamos botar 10 anos atrás, Maietamã custava 13 milhões de reais. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Vamos botar números de hoje, vamos dobrar? 26. Vamos botar um pouquinho mais? 30. 30 milhões? Quanto foi pego de empréstimo para fazer calçada, arrumar praça? Porque eu lembro que o Zé Luiz A chamava... calçada foi quase 7 milhões, a praça... Foi 30 milhões de empréstimo? Foram 30 milhões de 32, empréstimos. Será que 30 milhões de empréstimos não seriam muito mais bem aplicados fazendo uma Etamã, que já tem terreno, faz a Etamã, né? E não é só a Etamã, os 13 milhões era a Etamã, mais o encanamento, mais a caixa d'água, mais as interligações, mais o cano debaixo daquela ponte de ferro, que ali havia uma polêmica, se podia botar, depois foi liberado. Quer dizer, era toda uma infraestrutura, sendo que se ele ainda fizesse uma parceria, tá certo? Até com o governo do estado, com a própria SEDAI, que seja, né? Hoje há necessidade de fazer uma licitação, mesmo que seja estatal, mesmo até que seja do município. O marco do saneamento obrigou-se a fazer uma licitação, né? E a SEDAI é tão mãe para a gente, eu não sei se hoje ainda é assim, mas na época a SEDAI dava todo o cloro, o equipamento, a coisa toda, tá certo? E a prefeitura recebia a água, não era a SEDAI. A prefeitura recebia a água, a SEDAI dava tudo. Dava ali os produtos para poder... Você tem ideia, você tem ideia, Vinícius? A SEDAI hoje, em Barra do Piraí, ela está em Piabas e Vargem Alegre, apurando, recebendo. O restante é o município que arrecada. Acho que uma parte também vem da Prefeitura de Volta Redonda, de Califórnia. Ali Califórnia é abastecida pelo site Volta Redonda, exatamente. Vamos botar um número aqui, me ajuda a fazer conta aí, pega a conta, faz a conta aí. Né? Nós temos aí, na minha época, tinha 35 mil domicílios em Barra do Piraí. Tá certo? Eu não sei hoje que deve ter. Vamos botar 40 mil municípios. Quanto custa uma conta d'água hoje aí? A média dela, bota aí uns R$40, R$50. Bota 40 mil vezes 40 mil, bota umas 3 zerinhos aí. Vezes 50. 50. Vezes 40? Conta lá, faz a conta aí. 40 mil vezes 50. 2 milhões de reais por mês. Mas tamanho hoje custa 30. Então, se você pensar que você pode pegar esses 2 milhões, que a SEDAI dava tudo, tá certo? Então, se a gente investir isso, será que não tem dinheiro? Ou não tem coragem de fazer o que a gente fez, de botar cano debaixo da terra
E se eu não conto aqui, as pessoas não sabem. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil fazer uma praça bonita do que realmente fazer uma estação de tratamento de água ou o cano que vai ficar ali embaixo. E eu lembro que o atual prefeito fazia uma grande chacota com o Zé Luiz e fazia grande coisa, que ele era o Zé Pracinha. E 10 anos depois, ele é o Zé Pracinha. Entendeu? Então, assim, eu não estou criticando, acho que é legal arrumar a praça. Sim, velho. Mas Tudo é válido, né? Mas não dá para deixar alguém sem água no Lago Azul. A gente tinha uma moça, na época que trabalhava com a gente, morava no Lago Azul, ela falou assim, Jorge, eu vou até te ajudar na prefeitura, desde que você bote água lá. Né? Então, assim, o que eu vejo... 10 anos atrás. 10 anos atrás, Então, o que eu vejo hoje é que falta vontade de fazer. E aí, a gente começa a olhar o carro-pipa, que aí daqui a pouco o interesse também, assim, o carro-pipa ganha. Sim. Né? Então, assim, nada... Tá alocado. Apesar de a gente ter parceiros muito grandes, o Leandro, inclusive, foi um grande parceiro nosso, ajudou muito pra gente, sem até tomar alguns prejuízos até para fazer o serviço. Então assim, o que eu vejo hoje? Volto a dizer, se você pega uma prefeitura, estava falando com a Kátia Mick, né? A Kátia Mick, eu vou abrir um parênteses, já vou pular o assunto aí. Mas Fica à vontade, aqui, vocês aqui é que mandam. Há 4 anos atrás... Eu só estou aqui assistindo. Há 4 anos atrás, a Kátia se candidatou a vereadora, né? E eu falava para ela, falei, Kátia, eu tenho uma empresa, para mim é muito difícil eu harmonizar as duas coisas, prefeitura com a empresa e tal. Eu gostaria que alguém tivesse o mesmo brio e a mesma honestidade, a mesma forma de administrar que talvez, modéstia à parte, eu tive. Né? Então eu gostaria muito que você pudesse pensar em ser candidata a prefeita. 4 anos atrás, quando ela foi candidata a vereadora. Falei, mas vamos ver para frente. Né? E ela falava, você projetou isso há 4 anos atrás. O que eu vi assim, uma pessoa inteligente. Sim, é verdade. Uma pessoa que tem garra, dinamismo e principalmente uma mulher. Sim. Porque está na hora da gente tirar esse preconceito da mulher. Ela é franzina, baixinha, magrinha e não tem força. Pelo contrário. Não tem firmeza no posicionamento. O general não é o mais forte, não. É o mais inteligente. Sim. Né? Então, assim, o que a gente viu? A gente colocou... O mais forte vai para a linha de frente. E o que eu falei para ela? Eu falei assim, você tem que ser uma prefeita que vai ser muito boa. Porque você vai tirar preconceitos de ser mulher, preconceitos de uma cidade onde se fala de direita e esquerda e rotulam as pessoas que nem na verdade são. Sim, né? Uma besteira. Uma besteira. Pegar um ganchinho aí, seria o maior orgulho, né? Ter a primeira mulher prefeita em Barra do Piraí como a Kátia. Ontem, quem assistiu vai saber, a prefeita de Paris entregando a bandeira dos Jogos Olímpicos para a prefeita de Los Angeles. Duas mulheres. Duas mulheres. Então, pegando gancho nessa parte aí. Então, assim, o que eu disse para ela, e até toquei o nome dela, que eu falei assim, não adianta você ser prefeita, e não adianta nem ser honesta, estou sendo franco com você, porque isso é uma obrigação. Né? Não é nem uma coisa de você ter uma vantagem, mas você tem que ter planejamento. Você tem que entrar no primeiro dia lá, sabendo o que está fazendo, para terminar o seu mandato muito diferente do que foi. E não fazer uma coisa populista. Porque o que eu vejo hoje? O prefeito entra, fica lá 8 anos no mandato, né? E eu vejo assim, até boa vontade, até querendo fazer, mas não tem planejamento. Então, assim, a gente vai falar algumas coisas de turismo, outras coisas mais, que vai demonstrar isso. Sim. Que planejamento eu virei prefeito para quê? Pensando na reeleição já, né? Ele não entra pensando nisso. Para que eu virei prefeito? Para simples, porque quando eu decidi não recorrer, foi por causa disso. Eu não fui prefeito para ser prefeito para minha vaidade. Eu fui prefeito para transformar. E quando eu vi cenários anteriores onde a briga pelo poder não transformaria nada, eu disse, não vale a pena. Não vale a pena eu entrar aqui, ficar brigando, ficar gente na porta da prefeitura querendo entrar. Inclusive foi um inferno no último mês ali, né? O cara já queria entrar, né? Não, e com os fornecedores, né? Também a situação que ia ficar o município, né? Ia criar um caos realmente na cidade. E isso que vocês estão abordando é importante porque assim, a política ela tem que ser saudável. E muitas das vezes
que o João falou assim, o político já entra pensando numa reeleição. E aí vai tomar decisões apenas para dar uma resposta, às vezes, para parte da população, e às vezes sair bonito, mas o município sai em condições ruins, né? Acho que essa essência, ela é o que não só Barra precisa, mas é boa parte dos municípios. Pessoas entrando para transformar, para fazer as mudanças que são necessárias para que o município volte a ter o crescimento que já foi, né? Vou te dar um outro exemplo também. Eu gosto muito de caminhar, né? Um dia desse, um amigo meu me chamou, eu fui ao Areal caminhar, porque ele mexe com costura. Ele foi lá falar com a costureira, eu falei, vamos a pé. Ele falou, vamos a pé. A subida do Areal não tem uma calçada. E ali tem espaço, porque se você, na subida do lado direito, se você fizer uma calçada ali, fica lindo, até porque ali a Light, ali em cima, tem um condomínio da Light, fica lindo ali o bairro. Então o cara gasta 6 milhões com a pista de caminhada na Barra do Piraí. De caminhada? A pista de caminhada é aquela que você caminha olhando para ver se o ônibus não te pega. A gente tinha um projeto. É bem radical. O projeto, inclusive, está até pronto. O projeto é da Asa Branca ali, onde tem aquela represa. A gente ia fazer uma pista de caminhada até o paintball ali. Tá certo? Até em frente à rodoviária. Ia ser uma beira-rio, porque ia ficar lindo ali, uma beira-rio, uma pista de caminhada, bicicleta. É bonito, hein? No final, a gente ia fazer uma rodoviária, que é um tema que eu vou tocar depois. Por que a rodoviária deveria ser ali e não no Belvedere, tá certo? Porque foi cogitado no Belvedere na minha época. Então, ali no final, quase beirando a pista, o Ronald nos vendeu um terreno para a prefeitura por R$10.000. Há 2 meses atrás, eu assinei a devolução desse terreno. 10.000 metros por R$10.000. Caramba. Era barato. Ele doou, né? Não, e ele pegou esta verba, ele ia doar, eu falei, não pode doar, porque fica estranho a doação. Tem que ser vendido. Ele falou, tá bom, vou fazer R$10.000, eu vou pegar esses R$10.000 e vou doar para o Maria de Nazaré, para o hospital, depois. Eu falei, tá bom, você pode fazer isso, você tem o direito. 10.000 metros de terreno, a gente ia fazer uma rodoviária. A rodoviária ia ter um pátio de estacionamento para 300 carros. Aí você falou, mas para que 300 carros? Esse pátio de estacionamento ia ser a nova exposição de Barra do Piraí. Então a exposição ia sair ali da onde ia ser doado o terreno da associação rural para a gente, para fazer outras coisas ali. Ali ia ser uma escola, um grande coisa escolar. E a gente ia fazer o quê? Ia fazer a rodoviária com esse estacionamento lá embaixo. E com isso ia fazer a exposição agropecuária no momento que tivesse que uma vez por ano, quando não fosse, ia ser o estacionamento da rodoviária com 300 carros, claro, ia estar sobrando, mas ia servir para exposição depois, né? Detalhe, quem vai pegar ônibus para a CSN, né, a Europa inteira usa bicicleta. Sim. Paris hoje foi uma grande Olimpíada de bicicletas. A gente ia fazer o quê? Quando você vai pegar um ônibus, imagine para Vedere, você tem que fazer o quê? Subir para pegar um ônibus. Bicicleta, então você não vai. Ali na Metalúrgica é tudo plano. Então ia ter um grande bicicletário ali, onde o cara da CSN, por exemplo, que fosse pegar um ônibus, ele poderia ir de bicicleta até a rodoviária. Mas se ele ainda não quisesse ir para a rodoviária, quando o ônibus de Volta Redonda vem para a Barra do Piraí, ele demora 40 minutos para chegar em Barra e mais 20 minutos para entrar na cidade. A gente ia fazer um ônibus circular, pago pelas próprias viações. Viação Aparecida, viação Barra do Piraí, que também tem ali Valença, que o cara desceria de ônibus ali e pegaria um ônibus de graça para o centro da cidade. Não é que é de graça, ele já pagou. Não circulasse. E para Aparecida é uma grande vantagem. Por que a aviação Aparecida? Porque ela não perderia os 20 minutos. O ônibus dela já voltaria de volta, ela ganharia uma viagem, a cada 3 viagens, ela ganharia uma viagem. Um projeto super interessante, mas muito baseado no que vocês estão desenvolvendo aqui, que é a questão do planejamento, né? Sim. Sem planejamento é impossível gerir qualquer tipo de coisa. Nós ficamos tocando no assunto da água. O Jorge já entrou a parte de rodoviária. Agora, você já viu que nós não temos nem esgoto tratado na cidade? Se cobra esgoto e não é tratado? Eu vou voltar de novo da rodoviária. Faltou só um teminha. Pode ir. Quando chegou na rodoviária, claro, todo mundo falava daquele terreno ali de cima.
né? Aí o cara... Da onde vai onde ser? onde teoricamente seria a rodoviária, né? E aí o cara falou, sabe quanto custa uma terraplanagem? Dá para fazer um meio tamanho. A terraplanagem ali dá para fazer um meio tamanho. Exatamente. Então eu falei, não vamos fazer uma terraplanagem ali. Outra coisa, o cara tem que subir, como eu lhe falei. E pior, se der um problema de trânsito na cidade, o ônibus não pode parar. Então quando você faz ali na Metalúrgica, depois da Metalúrgica, quase na estrada, você tem a entrada ali da Oficina Velha, você tem a entrada que já tinha ponte, você tem a entrada da ponte, tá certo? Que você vai passar ali pelo cantão, ou pior das hipóteses, você dá a volta até para o Belvedere. Sim. Então jamais vai parar o circular da cidade, ele vai entrar na cidade independente de qualquer acidente. E o Belvedere, senta por onde? Só pelo Belvedere. Só. É uma só. Entendeu? Então assim, quando a Associação Rural ia nos doar, porque a gente ia transferir lá para o lado da rodoviária a questão da exposição, quando ela ia nos doar, e o que eu pensei? Vamos fazer o centro administrativo. Né? Na época o Ron tinha helicóptero até, ele falou, não, vamos olhar lá o negócio e tal, porque ele tinha interesse em fazer as UPAs, né? O centro administrativo como se fosse uma UPA e tal. E eu falei, tá bom. Aí o secretário de obras, que era o Marcondes, Felipe, né? Felipe Marcondes, muito competente até, chegou, Jorge, pensa bem, você faz um centro administrativo, qual a entrada que você tem ali? Você tem uma entrada. Vai engarrafar a química inteira. Não faça isso, Jorge. Pega o centro administrativo e joga lá no Belvedere. Está parado há mais de 15 anos aquele negócio. Tá Onde parado. é a atual Secretaria de Serviço Público. É. Onde funciona hoje a Secretaria. Aí uma coisa vem para outra. Aí tinha que fazer a UPA. A UPA era onde? No terreno de Serviço Público, ele é o secretário. Onde nós fizemos a troca, né? Levamos ela lá para o Belvedere e deixamos o terreno pronto para a UPA. Não foi feita a UPA. O terreno Aí, continua hoje. lá. Aí o que aconteceu? Essa é a Receita Federal também, né? E a Receita saúde Federal. precisando de Saúde. muito. A UPA foi um negócio tão eu naquele momento eu senti vergonha de duas pessoas que eu não vou falar quem foi, tá certo? Mas eu senti vergonha, que foi o seguinte: como era a UPA? A UPA ela era um consórcio entre Barra do Piraí e Piraí. Se você fizesse a UPA, o governo federal dava 300 mil reais para Barra do Piraí para manter a UPA. Só que tem que ter nome UPA. Por quê? Eu falei, poxa, peraí, a Santa Casa tem a emergência. Por que não dá para a Santa Casa? Não. Infelizmente, é uma coisa do governo federal, você tem que fazer uma UPA para você ganhar os 300 mil reais. Quanto a gente gastava lá no polo de emergência? 400 mil. Quer dizer, praticamente a gente ia acabar com o custo da UPA, planejamento. Vamos fazer a UPA de alvenaria. Não, a alvenaria vai durar 2 anos. 2 anos sem os 300 mil. Enquanto não ficasse pronta, não vem os 300 mil. Tá ótimo. Tinha um Ronald na época que fazia a UPA Em módulos, né? em módulos. 3 meses. A UPA do Ronald custava 3 milhões de reais. A UPA de alvenaria, se tudo desse certo, 2 milhões e meio. Quer dizer, 500 mil mais barato, tudo bem. Mas se eu fizesse em 3 meses, em contrapartida outra, era em 2 anos, Ia ficar no 2 anos quarto sem mês, receber. eu já recebia 300. Já estava Eu pagava a UPA. excelente para a saúde. Então, assim, planejamento faz diferença. Foi quando eu falei com a Kátia Miki, você quer ser prefeita, entenda que ali realmente é um local muito difícil. Eu tenho 34 anos de empresa e acho que esse tempo de 9 meses na prefeitura foi um momento que eu trabalhei mais do que os 34 anos da minha empresa. E trabalha muito em Eu nem um Réveillon passei fora de onde eu queria passar, assim, na minha casa, que toda. Nesse 9 meses, eu quase passei na Roseira, que seria um prazer também, né? Mas não na circunstância que foi. E, João, deixa eu lhe perguntar. Pelo que eu estou vendo, vocês têm muito entendimento da cidade, né? das necessidades que o município tem. E o mais importante, né? Que elas têm como ser solucionadas. Lógico que tudo demanda tempo, né? Demanda, às vezes, uma ajuda de um governo estadual, de um governo federal. Mas tem como ser feito, né? No seu entendimento, se você fosse vereador nesse momento agora, atual, você aprovaria, como foi aprovado, o investimento de 32 milhões numa parte de um prédio para a prefeitura comprar? Você votaria a favor ou você votaria contra? Se fosse contra, por quê?
Ô Vinícius, primeiramente, muitos sabem, né? Eu trabalho como corretor de imóveis há 15 Então, anos você no conhece mercado. bem ali. Então, eu já não iria aprovar pelo valor de início. Iria questionar o valor, que critério foi usado para chegar a esse montante de 32 milhões. Pelo que eu fiquei sabendo, seria só a parte De baixo. do primeiro andar térreo, né? Isso. Só o térreo. Então, já ia questionar isso aí. E não iria votar no primeiro momento favorável, né? Eu ia pedir vista ou alguma coisa, eu iria questionar. Mas eu penso que hoje, o momento que nós vivemos com a legislatura atual, houve um pouco de descaso com o município por parte dos vereadores atual. Esses estão lá. Eles praticamente parece que fechou um grupo em prol da atual administração. Então, eu não vejo eles votando por eles, mas vejo votando em prol de um grupo. Isso é terrível. Exatamente. Muitos ali, eu sei até que podem até pensar, mas como está num grupo, acaba ficando cativo ali. Tem que votar de acordo. Olha, eu preciso que vote. Tem que aprovar. Tem que aprovar. Então, é o diferencial hoje da Kátia, que é independente. Sim. Você vê que ela hoje ela é a atual oposição ao governo. Na verdade, desde o início. ela, Desde o início do mandato. ela é baixinha, fala baixo, mas ela vai longe, né? Sim. Você podia contar o que a gente fez na época. Na época a gente criou o Centro Administrativo do Belvedere, aonde nós íamos levar Que era para juntar todas as secretarias. toda a secretaria no lugar Que eu só. acho que seria o objetivo dele, né? Fazer Sim, isso aqui. é. Bom, espero, né? Mas não no Belvedere, era nosso, não tinha nenhum custo, tá certo? Zero. Nós íamos pegar onde é a prefeitura, ia virar a Secretaria de Saúde, que pagava 25 mil de aluguel. A gente ia tirar o aluguel na época era do Venturão, ali perto do Venturão. Onde hoje é Casa e Vídeo, né? Ali Onde da é Casa Vermelha, Vídeo. Casa e Vídeo. Então a gente ia tirar dali e ia levar ali do lado do Cledo Mendes, ali ia virar a Secretaria de Saúde com todos os serviços para a população. Aonde é a Secretaria de Educação, ela ia lá para o Belvedere, a gente ia tirar ali do lado do Adma Chedid, nós íamos tirar ali o artesanato, jogar ali para a Secretaria de Educação e aumentar aquela escola, ia dobrar o Adma Chedid, né, sem gastar um dinheiro praticamente. Né? Aonde a Secretaria de Obras, ele da Química, também ia virar uma escola, juntamente com o complexo da Associação Rural. A Associação Rural ia virar ali uma grande parte de escola, tá certo? Aonde aproveitaria esse prédio ali da Secretaria de Obras, mais a Associação Rural. Então, você ia fazer de novo, ali já ia ser uma escola, ali onde é o serviço de obras, né, Secretaria de Obras, e ia ter também a Associação Rural ali para fazer mais prédios e aumentar. Né? Então a gente ia fazer aí 2, 3 escolas, tá certo? Sem gastar um tostão. Nós íamos levar a Secretaria de Obras, tirando o aluguel de 25 mil para ali do lado do Cândido Mendes, e nós íamos fazer o centro administrativo sem gastar um tostão, sem pagar 30 milhões, sem nada, ali no Belvedere, com toda a estrutura, unindo toda a prefeitura, facilitando a administração e a comunicação da prefeitura. Sem dúvida. Né? Acabar com aquele negócio de andar com o processo debaixo do braço, ter que sair da prefeitura para ir lá na Secretaria de Obras, que fica na Química, depois lá na Secretaria de Saúde, fica... É complicado. Sim. Não, eu acho que unia as secretarias, acho que é bom para gerir, né? Para poder, às vezes, intervir rapidamente num caso específico, né? Você está ali, você já aciona já o secretário, você já... Realmente... É uma ajuda para quem está gerindo. Eu sei que hoje tem tecnologia, mas você falar pessoalmente, ele é muito mais forte. Mas voltando aos 32 milhões, eu votaria contra, Vinícius. Votaria contra. Meu voto seria contra. E 32 milhões foi só para comprar, mas aquele prédio lá tá semi-destruído, né? Tá só de obra ali, né? O prédio da Unimed, onde... Embaixo. Não, passou por uma reforma, eu acredito que a infraestrutura hoje melhorou, em vista de como ele era antes, mas não sei se realmente é o ideal hoje levar um centro administrativo para ali. Que ser trânsito ali. Eu vou tocar num ponto que eu acho que o Jorge vai poder até explorar melhor. Pensa nas obras que eles estão fazendo hoje, entre aspas aqui, mobilidade urbana em Barra do Piraí. Mas estão fazendo obra? Estão fazendo da ponte. Pensa. Né? Pensa a localização da Unimed hoje, com
a dificuldade que você tem de acessar ali. Você tem uma passagem pela linha. Sim. Vão falar, vai ter o viaduto. Mas quando que vai ficar pronto esse viaduto? Quando que vai ficar pronta essa ponte? Essa ponte que vai ligar o lado do Matadouro com ali próximo ao Bramil, né? Hoje até nós vimos a intervenção no trânsito e tudo. Então você pensa a dificuldade de chegar até lá. Sim. Nós tivemos dificuldade hoje de deslocar. Ele foi buscar o filho várias dele no colégio, nós ficamos quase 20 minutos no trânsito para se deslocar em coisa de que ali não dá 600 metros praticamente, né? Do Crescer até lá. Então, fica difícil. Então, eu votaria contra. Sim, eu concordo. Eu acho que foi uma falha imensa da Câmara Legislativa aprovar um gasto tão alto como esse por um benefício tão pequeno para a cidade, né? Porque para um município que falta dinheiro para investir na água, que não consigo entender uma situação mais básica do que essa, não pode investir em nada que não seja a água, né? Você tem dinheiro para comprar um prédiozinho, uma parte de um prédio de 32 milhões, tem dinheiro para fazer muita coisa dentro do município, né? Então, assim, eu estou entendendo a parte... Agora, vocês falaram uma coisa que me chamou a atenção em Barra do Piraí, que realmente se passa despercebido, que é essa questão dessa ciclovia. Eu gostei muito dessa ideia, desse projeto, porque, assim, tem como fazer a cidade ser mais atrativa, né? Tem a possibilidade disso acontecer, mas precisa muito de pessoas que estejam com mentalidade para isso, né? Porque se não tiver com a mentalidade para isso, se vê o problema fica lá e se dá atenção para aquelas coisas que de repente não sejam tão importantes. Você falou da ciclovia, o nosso projeto ligava a estrada ali da Metalúrgica, cruzava ali a CGB ali inteiro, vinha até, por exemplo, ali no centro da cidade, para você ficar mais claro, como a rodoviária ia sair de lá, a rodoviária continuaria ali como ônibus urbanos. Só urbanos, né? Então todos os ônibus que ali ficavam parados entrariam na rodoviária. Não teria mais ônibus parado. O ponto de táxi, a MRS na época, essas pontes, foi feito um projeto na nossa época. Inclusive a gente abriu, a gente conseguiu uma verba do deputado Delei na época para fazer essa ponte da rodoviária até a coisa, mas depois não foi usado mais, agora a MRS encampou e está fazendo o projeto, né? Então a gente ia tirar os pontos de táxi ali e ia vir para o lado de cá, onde tem um estacionamento, aquela coisa dupla de estacionamento do lado da Praça Nilo Peçanha, ia ser os táxis ali, tá certo? Os táxis iriam sair daqui porque o estudo da MRS da época de trânsito informou que onde tem a Casa do Arroz ali, no centro, do lado da Nilo Peçanha, o maior problema de engarrafamento é que ali tem ônibus de um lado e táxi do outro. Então a gente ia tirar o ônibus de um lado, o táxi do outro, ia fazer uma ciclovia e liberar o trânsito ali. Tá certo? Um alívio terrível. E a cidade ficaria com aquele terminal rodoviário como um interurbano. Por exemplo, você que fosse para Volta Redonda, você não precisava ir na rodoviária nova. Você poderia pegar ali um ônibus de graça, desde que você tivesse a passagem de Volta Redonda, tá certo? Você pegaria um ônibus de graça, chegaria na rodoviária nova, baldearia para o outro e para a rodoviária nova, ia para Volta Redonda e outros locais que sejam. E aí ficariam sem... Quer dizer, a gente faria uma ciclovia, desculpe, ali do lado da Nilo Peçanha, como tirar o ponto de táxi ali, né? Fazer assim, contornando a Nilo Peçanha e faria até a cidade toda, chegando até a rodoviária nova, lá na coisa, que teria aquela pista do lado da Asa Branca ali, indo até a rodoviária, uma pista de bicicleta, uma pista de caminhada, uma beira-rio, tá certo? Quer dizer, ia ser uma coisa de lazer para a comunidade, né, também. Sem dúvida. Dentro disso que o Jorge está falando, são ações simples que você vê uma mobilidade melhor. A Moraes Barbosa, por exemplo. A Moraes Barbosa tinha estacionamento. O que aconteceu na sua gestão? Nós tiramos estacionamento. Hoje você sai da Ponte do Royal, você tem como direcioná-lo, ou você vai para o centro, ou vai pegar o viaduto, ou vai pegar para cá com mais mobilidade. Porque antigamente você tinha estacionamento do lado direito dela, então ficava o carro parado ali, se tivesse uma carreta, enforcava o trânsito. O trânsito aí ia parando. Então, mas tem muita coisa para a gente conversar aí. Sem dúvida. E é bom conversar, porque assim, a população tem que ver também que há como fazer. Que parece... Eu vejo assim a política, eu vejo quem está gerindo, às vezes quer demonstrar que
é muito difícil. Nossa, é uma coisa de grande dificuldade fazer o que tem sido feito. Não é nem fazer as melhorias, não. E algumas pessoas compram isso como verdade, né? E na verdade tem muita coisa a fazer, né? Tem muita coisa como planejar, melhorar, trazer recurso, né? Tem o que trabalhar. E pegar um gancho nisso daí, que tem muito a fazer, realmente, o servidor público não é valorizado em Barra. Eu vejo muita reclamação. Exemplo na nossa gestão, posso dizer assim, né, Jorge? Pode. Na nossa gestão, surgiu a ideia de valorizar o servidor público. Para você ter uma ideia, um servidor de carreira do município foi convocado para ser o diretor da parte elétrica da cidade, que é o Ismaí. O Ismaí foi um tiro certeiro, foi uma aposta onde acertou. E chegou a um ponto de que a gente tinha lá processo para uma troca de uma lâmpada num poste. Acabou isso na secretaria. Aí começou a população ligar para lá e parabenizar. Coisa que servidores não viam isso. Mas eu falava, tá vendo? Isso é mérito... o reconhecimento da pessoa que já está lá, já conhece. É mérito de vocês. E para você entender por que chegamos ao ponto de não ter uma lâmpada apagada na cidade. Está aqui o prefeito, eu e esse diretor. Tiramos um dia, fomos para Rio Luz aprender como que se trabalhava essa parte. Foi aí que surgiu a equipe noturna da elétrica em Barra do Piraí. De 7 às 10. Vocês foram aprender? Essa é uma dica interessante. Então, falando da Rio Luz, Rio Luz, para explicar ao pessoal, é o setor da Prefeitura do Rio de Janeiro, que cuida da luz do Rio de Janeiro, é um setor público, inclusive. E ele falou esse negócio assim, ele falou, cara, você tem que andar de noite, porque lá de noite você vai ver aonde está o problema. A gente ia fazer na época um aplicativo também para a população, para ela, com numeração dos postes, né? Para ela dizer qual poste estava com a luz queimado. Vai identificar com mais facilidade. Facilidade, porque você anda de dia, você não sabe que o poste está queimado. Sim. Né? E aí ele criou a questão noturna. Aí fizemos de 7 às 10, a equipe, uma patrulha, onde tinham 3 homens, né, 3 servidores, desculpa, que faziam um lado da cidade de segunda a terça, o outro lado da cidade de quarta e quinta, e sexta-feira fazia os distritos, junto com os diretores de distrito. Com isso acabou, não tinha mais poste apagado. Até pedir licença aqui e agradecer o Pedrinho ADL, que deve estar nos assistindo, né? Um abraço para você, Pedrinho. O Pedrinho chegou a ponto de falar, João, o que aconteceu? Que eu não estou vendo mais lâmpada queimada na cidade. Eu que fazia processo para poder pedir, para atender o eleitor, não consigo mais. E diga de passagem aqui, aproveitar também, agradecer a todos os vereadores que na época da nossa gestão agradeciam por ter sido atendido, porque uma coisa está aqui, eu estou diante dele, João, eu não quero que você olhe como nosso opositor, eu quero que você olhe como vereador da cidade, ele quer o bem da cidade, então você atende. Então não tinha aquele perseguição, não tinha perseguição. Isso é muito bom. Então isso eram muito todos bom para o atendidos. município. Sim, a cidade ganhou muito nesse ponto, graças a Deus. Os servidores colaboraram bastante, eles entenderam a dinâmica. Sim. E eu tenho que valorizar realmente eles, porque sem eles a cidade não anda. Sim. Eu cheguei a tomar café da manhã com a equipe de varreção de rua, 4 horas da manhã. Fui lá tomar um café, entender Dona Lourdes, como que era a nomenclatura, que até então eu entrei na Secretaria de Serviço Público, mas a aposta era que eu não ficaria. Né? Acho que o João não vai ter capacidade de gerir essas pessoas. Até então o ex-secretário lá tinha levado uma pasada, teve vários percalços lá, mas graças a Deus o diálogo com os servidores, entender também, porque não há valorização da atual gestão hoje ao servidor. O que eu mais escuto hoje, isso é eles ficarem esse período todo aí sem ter um aumento salarial, sem ter um reconhecimento sobre o trabalho deles. Então com isso eu aprendi bastante com eles. Não só o pessoal da varrição, mas sim o pessoal que faz o sepultamento. Eu tive que me aproximar. Eles também que trabalham no cemitério, os coveiros, né? Vamos dizer, a profissão certa, né?
Então, no momento que você se aproxima, você vai entendendo. E vai conhecendo as necessidades, né? Exatamente. O que precisa, o que pode ser feito. O operador de máquina não era valorizado. A gente tem excelentes operadores de máquina hoje que não são... Poxa, não é reconhecido o trabalho dele. Poxa, a nossa secretaria, ela prestava serviço à Defesa Civil. Então, eu tive que buscar o operador de máquina 3 horas da manhã, quando caiu uma chuva torrencial. Então, você tem rodovia que fica interditada, deslizamento e tudo. Então, o cara está lá pronto para te atender. Então, tem que ser valorizado. Eu tiro o chapéu a todos eles. Eu agradeço o período que eu tive convivendo com eles. Foi pouco tempo, mas acho que ficou um legado mais para mim, do que um aprendizado para mim, do que para eles, mas eu tenho o meu total respeito a todos eles. Bom, e isso é importante, né? Porque você até tocou num ponto, vários pontos, na verdade, interessantes, e muitas vezes quem assume a prefeitura não identifica quem está lá, a capacidade das pessoas que lá estão. Exatamente. Às vezes tem pessoas lá que têm um entendimento muito bom, têm a capacidade, e botam só pessoas de fora que as pessoas vão se sentindo desprestigiadas. Daqui a pouco eu não tenho um aumento de salário, eu não trabalho. Que não adianta, gente. A gente recebe dinheiro. Pô, vai alguém lá e não te dá o que você deveria ter, você começa a botar o pezinho no freio. Você fala, tá, beleza, eu não vou fazer nada. E acaba que a população que é prejudicada, porque se o serviço público não é de qualidade, quem está sendo prejudicado, na verdade, é o município. Exatamente. Né? E o que não pode, porque eu considero que a política ela tem o seu valor, mas ela precisa também ser cobrada, e cobrada por nós, né? E Jorge, deixa eu perguntar aqui para a gente já ir caminhando para o final, que a gente já estourou um pouquinho. Deixa eu entender um pouquinho de vocês, questão do turismo, né, na cidade, que eu acho que é uma cidade atrativa para o turismo, mas não é ainda tão forte como poderia ser. Como você vê isso? Eu tive a oportunidade de ir numa cidade que aprendi muito na época. Fui a trabalho, não tinha nenhuma referência, né? Mas acabei indo, né, nessa cidade. E lá foi até difícil conversar um pouco com ele, porque o cara era chinês. É bem difícil. Mas graças a Deus tinha ali um tradutor no meio ali, que era um rapaz que a gente conheceu, foi Hong Kong. Hong Kong é um centro empresarial, agora é chinês. Na época que eu fui, ele era inglês, né? Ele domina inglês, agora é chinês. E aí, nesse momento, conversando com ele era o secretário de turismo, não sei se chamava secretário lá, mas era o responsável pelo turismo de Hong Kong, né? E a preocupação muito grande dele de tratar bem o turista, né? O metrô lá, pra você ter uma ideia, ele tem, agora São Paulo também já tem isso, ele tem uma porta de acrílico para você não cair na linha do trem. Então você via a criancinha de 10 anos de idade indo para a escola sozinho, sem pai, sem mãe, sem nada. Que é tranquilo. Que é tranquilo. Bom, então assim, e aí eu vi muita coisa lá, mas a gente valoriza de fora e vamos valorizar aqui de dentro do país também. Eu fui a Miguel Pereira. Por acaso, um tempo atrás, eu ia muito a Miguel Pereira, né? E eu vi a transformação daquela cidade. Né? Então eu vou sair de longe e vou vir aqui do ladinho. Sim, bem pertinho. Né? Quando o sujeito foi montar um parque do dinossauro, eu falei, conheci o André Português lá, né? E aí tem um rapaz aqui que trabalha com ele, que é secretário, o Igor. E aí eu falei, André, por que você vai montar esse parque de dinossauro lá da estrada? Bota aqui no centro da cidade. Pensei, né? Não, de jeito nenhum, Jorge. Porque quando você bota na estrada, alguém tem que ir de van lá levar o sujeito. Bom, mas se tudo bem, se o cara quiser ir de carro, tem que ter o estacionamento. E se o cara for lá, ele tem que comer, porque depois que ele entra no parque, aí é igual o Alto das Águas. Você entrou no parque, o biscoito custa 3 vezes mais caro, mas você está lá dentro, tá com fome. Né? E aí ele falou assim, outra coisa, atrações que valem a pena, né, de você vir e tal. A mesma coisa foi a Rua Coberta, que ele fez lá. A Rua Coberta foi um restaurante que serve tanto a turista, quanto também ao cidadão de Miguel Pereira, que tem um local para ir. E eu tive muita vergonha de Ipiabas, quando eu ouvi falar de uma pessoa, disse o seguinte, lá entrou um avião, né? Um avião que foi no centro da cidade. Eu não sou a favor do avião, mas que fosse o avião, que fosse em cima de um morro. Vamos usar a lógica do André Português aqui? O cara para em cima do morro ele tem que ir de carro.
E para ele, num carro, ele tem que ter estacionamento. Alguém vai ganhar no estacionamento. Ah, mas se ele não for de carro, ele vai de van. Alguém vai ganhar na van. Para ele chegar lá, tem que comer. Quer dizer, foi a lógica. A vai girando. Então, assim, o que faltou, na minha opinião, o que falta aqui hoje em Barra do Piraí, são projetos assodados que, por exemplo, em Piabas, tirou-se uma praça do centro da cidade, né? Tirou várias árvores do centro da cidade. Que é o marco desse governo. Para colocar um avião que hoje não tem nem ainda uma pessoa, porque quando a pessoa vai tirar foto lá, para ganhar um dinheiro para tirar foto, pelo menos. Quer dizer, ele não fomentou nem isso. Então, um avião parado, qual é o ganho que a pessoa tem? Ah, mas o cara passa, olha a ideia, o cara passa para o conservatório e vai parar para tirar foto. Beleza, para tirar foto, mas qual é a renda que deu para o município? Né? Então, assim, eu acho que o turismo é um dos maiores. Para você ter um Hong Kong, é o centro financeiro ali, em inglês, da China, praticamente. Ganha-se muito dinheiro com o centro financeiro, agora está até decrescendo um pouco, mas o turismo lá, ele falou, diz o cara, eu não sei se é verdade, era a segunda fonte de renda de Hong Kong. Lá tem uns prédios de neon, sabe? Um negócio bem legal. Até porque também a questão do preço das coisas são muito baratas também. Então vinha muita coisa de lá, né? Então, assim, o que eu vejo hoje aqui, na minha opinião, o que falta em Barra do Piraí, você tem em Piabas, é um potencial? Só vai ser um potencial se você tiver planejamento. Porque, por exemplo, Miguel Pereira está fazendo uma organização, uma unificação igual Gramado, dos pontos comerciais. Então ele vai ter a mesma fachada. A mesma identificação. Quer dizer, é um pensamento para o turista. Futuro, né, cara? De futuro. Estruturar, né? Você vai colocar lá, tudo bem, mas e a rede hoteleira aguenta? Né? Vamos fomentar a rede hoteleira, porque senão, como é que você vai fazer? O turismo ele tem que ter hoje também beneficiar o morador. Então, eu não concluí. Quando se tirou a praça, eu vi muita gente em Piabas, eu moro em Piabas, né? Muita gente dizer assim, graças a Deus tirou essa praça aí do centro da cidade. Aqui pro turista é horrível. Mas pro morador que tinha escolinha de vôlei, tinha escolinha de futebol, o pessoal jogava futebol terça, quarta noite, tá certo? Onde tá o avião era uma quadra. Era uma quadra. Esses ficaram sem. Então, assim, vai se fazer uma quadra, beleza, faz a quadra primeiro, mas botou o avião primeiro, depois foi fazer a quadra. Quer dizer, já entregou a quadra? Não sei, não posso. O que eu posso dizer para você é o seguinte, e aí o que eu falei com a Kátia. Kátia, você quer ser prefeita para quê? Você quer ser prefeita para realmente transformar essa cidade ou para dizer que o seu nome está com a foto de prefeito? Eu tive prefeito em 9 meses, tive bom orgulho, acho que a gente fez muita coisa para 9 meses. A gente pegou uma prefeitura que estava com um rombo, inclusive um rombo na saúde, um desvio de verba na saúde, tá certo? E a gente conseguiu entregar uma prefeitura com um grande caixa na época, com 15 milhões de caixa. Em setembro, 2 de setembro, tinha 87% da dotação orçamentária, né? Ele, por exemplo, eu não pude botar, eu saí no jornal Globo, né? Eu botei 7 secretários só, de 26. Depois chegou a 12 secretários, porque também tem que equalizar um pouco, né? De 26 secretarias. E a gente tocou o prefeito. Esse coitado aqui pegava 3 secretarias, acho. Duas. Serviço público aí nos dois. Então, e como diretor, os 2 primeiros meses, né? Para ele também enxugar que não tinha receita. Mas o turismo é uma grande fonte de renda e acho que Barra do Piraí tem geografia para isso. Né? Você pode fazer em Piabas ali, eu acho, um polo de turismo ecológico e radical, de esportes radicais. Você pode fazer, vou te dar um exemplo, ali você tem aquela estação de água ali, aquela barragem da água ali, onde seria a Etamãe, ali do lado do Nilo Peçanha. Se você subir o Morro do Gama, tem um mirante fantástico. É lindo, tá certo? E aí o cara faz um mirante no meio da estrada de Piabas para ver nada. Sabe? Então, assim, tem coisa aqui embaixo. Você tem ali na represa, acho que é a represa, né? Que tem aquele parque ecológico ali, o horto. O horto, que ali também é lindo, se você botar ali, tratar direitinho, que tem ali o Anaitê, ali na estrada ali de Vassouras para Miguel Pereira, se botar no horto, se você botar como ali um enfeite, a questão botânica, essa coisa toda, fica lindo.
Então, assim, Barra do Piraí tem uma geografia. Eu fiz um casamento de um ex-cunhado meu, que veio aqui, o pessoal lá de Pirapora. Quando eles chegaram... Pirapora é perto de Minas Gerais, perto de Diamantina ali. Quando eles chegaram, viram a botânica, quer dizer, a vegetação nossa e a questão do muro, eles ficaram tão encantados, acharam isso aqui a coisa mais linda do mundo. Eles foram ali para Ipiabas, né? Então, assim, o que eu vejo hoje? Barra tem potencial, mas não dá para fazer um mirante sem estacionamento. Não dá para fazer uma represa de nem sei o que é uma... que cai água lá no portal de Ipiaba, uma cachoeira de Ipiaba, num local que não tem água. Você vai botar uma bomba para puxar água? Né? Então, assim... Um pouco estranho, né? Então, botar um avião aonde você não traz nada para a cidade, né? Então, assim, eu não quero ser crítico, não quero ser isso, mas eu acho que tiveram muitas oportunidades, fizeram-se até algumas coisas, tiveram muitas oportunidades, poderiam ser bem aproveitadas, né? Mas eu hoje gastaria a calçada, fazendo uma calçada no Areal, subindo aquele troço inteiro do Areal, que ia ficar lindo, ia fazer uma pista ali de bicicleta, caminhada, que seja também no Areal, apesar de ser uma subida, de forçar um pouco, né? E eu faria ali. Eu não faria no centro da cidade, onde o morador, se eu chegasse o morador e falasse assim, morador, preciso da sua ajuda, dá para fazer uma calçada aqui? Ele faria. Tem dinheiro para isso, tá certo? Dúvida. Bom, então... esses são pontos importantes que eu acho que esse momento, que é um momento de escolha, né? É importante ser dito até para as pessoas poderem formular aquilo que é o melhor para o município e o melhor para a cidade, né? Gente, a gente vai caminhando aqui para o final, que a gente já estourou um pouquinho. João, eu vou pedir para você fazer aqui as considerações finais, para a gente ir encerrando aqui. De repente, aquilo que a gente não conseguiu abordar, você fica à vontade agora. Sim. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Eu que agradeço, né? Tá, João? É um prazer estar aqui. A presença do ex-prefeito também, prazer estar aqui. Eu gostaria muito que nesse momento agora, que nós estamos se aproximando, né, a população olhasse bem e visse o que ele pretende para a Barra do Piraí. Ficar naquele sonho de ter uma água dentro de casa, de qualidade, poder abrir a torneira e falar, poxa, tem água aqui em casa. Ficar tranquilo ou ficar na aventura, porque hoje eu vejo muita aventura hoje no município. Então, eu gostaria que a população pensasse nisso. E outra, eu estou aqui na condição hoje de candidato a vereador, não pelo meu ego em si, mas sim pelo município, pelo amor que eu tenho em Barra do Piraí. Eu sou nascido e criado aqui em Barra do Piraí. Meu pai foi receber um título de cidadão barrense depois de 59 anos dentro de Barra do Piraí. Então, isso me doeu um pouco, porque vários vereadores prometeram, pode deixar comigo, pode deixar, não. Mas foi a Kátia que viu. Ele foi discriminado por ter vindo do Nordeste para cá. Meu pai é sergipano. Então, há 59 anos dentro da cidade, eu considero ele muito mais barrense que eu mesmo que nasci aqui na cidade. Né? Isso eu queria deixar aqui para que a população pudesse ver que o meu pai é uma pessoa que batalhou, lutou e venceu aqui na cidade. Quando o Jorge diz que tem oportunidade, nós temos oportunidades em Barra, só que não são aproveitadas. Não só pela população, mas sim pelos administradores. Que os administradores atuais, hoje, a atual gestão, parece que não tem um carinho especial pela cidade. Então, com isso, a cidade sai perdendo. Não vou dizer que nós não tivemos administradores com carinho. Eu tenho aqui o saudoso Zé Figorelli. Não era aquele senhor formado com nível superior, se não me falha a memória, quando ele me falou, ele tinha a 3ª série primária, mas um homem de uma super inteligência e de um toque especial pela cidade. Alguns aí mais antigos vão lembrar o carinho que ele tinha pela cidade. O saudoso Mário Sérgio, que no seu primeiro mandato também teve um carinho especial pela cidade, né? O Zé Luiz Anchite. Então, isso eu gostaria que a população visse. E eu consigo ver isso na Kátia. O carinho especial que a Kátia tem pela cidade. Andando, né, nessas caminhadas com ela, participando em reuniões, eu vejo o carinho que a Kátia tem pela cidade. Então eu gostaria que, nesse momento agora, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui, eu gostaria que a população pensasse nisso.
se ela quer ficar num sonho ou quer encarar uma realidade, de pelo menos ter a dignidade de abrir a sua torneira e ter uma água de qualidade dentro de casa. Bem básico, né? E lembrar aqui, se me permite, eu sou candidato a vereador pelo número 55777. É o número do deputado Munir. Ele foi eleito com esse número, me cedeu esse número para que seja usado. Então, o meu nome é João Adolfo Teles, mas o meu número é o 55777. Ok. Bom, uma boa sorte na sua campanha, que você seja muito bem sucedido naquilo que você deseja e que você possa, estando lá, ajudar o povo de Barro, que precisa bastante. Muito obrigado. Jorge Barro, vou também agradecer a sua vinda aqui. Eu acho que você também, junto com o João, engrandeceu bastante aqui com informação. Acho que tem bastante informação para a população. E eu vou deixar também você fazer a consideração aqui final. Eu quero agradecer a todos vocês aí que estão aí nos ouvindo e dizer o seguinte, eu vou dar um recadinho para o jovem, né? Eu, quando montei a minha empresa com 19 anos de idade, muita gente disse que eu não seria capaz, muita gente disse que você está voltando, eu estudei em São José dos Campos, 5 anos, né? Sou barrense, mas fui 5 anos estudar lá, e quando eu voltei para Barra, o pessoal falou, você é maluco, vai voltar para Barra do Piraí, montar uma empresa, isso não vai dar certo. E aí eu disse para você, quero dizer para você que está aí em casa, que está nos olhando, acredite, nós temos valor. Nós não podemos hoje nos rebaixar e dizer que nós não temos capacidade. A minha empresa hoje atende Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E ela é nascida em Barra do Piraí, feita em Barra do Piraí, com muita raça, com muito orgulho. E eu quero dizer para você, você também é capaz. Você pode transformar a sua vida. Então, vamos transformar a cidade, mas vamos pegar grandes exemplos de Barra do Piraí. Quando eu viajo, vejo assim, pessoas de Barra do Piraí com muito sucesso, né? A última viagem que eu fiz a Joinville, encontrei lá o vice-presidente da White Martins, barrense, né? Então, assim, a gente tem muito valor. Então, quero dar um recado para você. Você pode, confie e vamos aí fazer uma cidade cada vez melhor. Bom, depois de um incentivo desse, corre atrás dos seus objetivos que dá para alcançar. Tudo tem a sua dificuldade, mas dá para a gente chegar lá. Bom, espero muito que você tenha gostado. Vou lembrar para você que toda segunda e toda quarta-feira eu tenho um convidado aqui especial para a gente conversar sobre políticas municipais. Eu acredito muito que a política municipal pode ser bem melhor do que tem sido apresentado para a gente. Um grande abraço para você.